para quem não me conhece, e para quem me conhece também sou. Olha que loucura, que maravilha. E estava ali pensando, o que nós vamos conversar hoje? Qual é o assunto de hoje? O que a gente vai trazer hoje? E a gente tinha conversado na palestra passada sobre o carnaval, sobre as energias do carnaval e tudo mais. E ali eu estava sentindo da gente conversar sobre essa necessidade de fechar ciclos. Porque às vezes a gente não sabe fechar ciclos e fica buscando o tempo todo a situação passada, ou fica se debatendo com a situação passada. Se o ciclo foi ruim, a gente fica brigando com aquilo. Ah, porque me aconteceu tal coisa ruim, alguma coisa lá atrás foi bem ruim, não deu certo. E a gente às vezes fica remoendo aquilo ali por um tempo, né? E às vezes a gente fica preso também nos ciclos bons. Já perceberam? Aconteceu uma coisa muito legal lá atrás, a vida seguiu e a gente tenta fazer o nosso sistema todo, a nossa vida inteira voltar lá para trás. Tentar se ajustar lá atrás. Ah, era tão bom naquele tempo, né? Quem é que já se apaixonou na adolescência aí? Só eu e ela lá, ninguém mais. Aqui é um bando de não apaixonados. Mas quantas vezes a gente se apaixonou na adolescência e adolescente cria um outro mundo aqui dentro da cabeça, né? Adolescente cria um negócio aqui dentro da cabeça e a paixão faz com que a gente enxergue o outro de outro jeito, de um jeito maravilhoso. E muitas vezes o nosso coração bateu muito forte naquela época. E será que a gente já percebeu que hoje em dia a gente pode estar tentando fazer aquele sentimento se repetir? Quando a gente está adulto, quando a gente está em outros relacionamentos. Será que a gente já parou um pouquinho para perceber que está na hora de fechar ciclos lá de trás, até os ciclos bons, para que a gente possa viver o melhor agora? Né? Quantas vezes a gente parou para, puxa, aquele ciclo tem que fechar. Para vocês terem ideia, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quer que eu conte? Vou contar. Cadê a Alexia? Apaga os ouvidos, Alexia. Eu tinha 11 anos quando eu namorei a primeira vez. Só que foi o namoro de ficar de mãozinha, né? E dançar na reunião dançante. Terminava a reunião dançante. Isso é engraçado no início, mas depois a gente vai ver o que aconteceu com o adulto. Terminava a reunião dançante, aquela camiseta que eu usei, que eu dancei muito, dançava, nem sei se eu dançava direito, né? Dançava, eu ficava com o perfume dela na camiseta. Eu passava a semana com a camiseta guardadinha no guarda-roupa ali, cheirava e dizia, que maravilhosa, esperando que tivesse outra reunião dançante. Era uma forma lúdica, uma forma tranquila, não tinha um monte de outras coisas e manipulações que no meio adulto às vezes aparece, né? Era uma coisa muito inocente. Mas, depois quando eu tinha uns 30 anos de idade, eu me peguei numa meditação, percebendo que eu estava buscando aquela sensação de 11 anos de idade. Só que com 11 anos de idade a gente sente de um jeito as coisas. Com 30 a gente já viveu um monte de outras coisas. E a gente tem a tendência a querer comparar uma coisa com a outra. E não tem comparação. A gente já viveu muita coisa com 30, com 40, com 50. Se a gente não para trazer consciência e conversar com Nanã, Nanã é a orixá da maturidade, que ela nos ensina a ser mais maduros. Porque tem gente hoje em dia com 40, 50 que ainda está imaturo na sua emoção. Sabia? A gente para um pouco, estou imaturo ali. Assim como tem gente com 30, 25 anos de idade, 20 anos de idade que está maduro. Por quê? Porque vivenciou as coisas fechando ciclos. Só que quem é mais antigo, no meu caso, para quem não sabe eu tenho 50 anos, parece que eu tenho 49,5, mas é 50, né? Quem não aprendeu lá atrás que tinha que fechar ciclos, a gente só foi terminando os relacionamentos e seguindo em frente, mas ficava alguma coisa para trás e não liberava aquilo e não soltava aquilo, ou se prendia em alguém e ficava preso naquela pessoa, nem gostava de jeito daquela pessoa. E é Nanã, a senhora da maturidade, que nos ensina a soltar ciclos.
Quando a gente para um pouquinho, minha mãe, né, Iemanjá velha, dizem, Iemanjá mais velha, a vovó, me ensina a fechar os ciclos que nem eu sei que estão aqui ainda. Porque o nosso racional, ele está percebendo o que a gente está falando. O nosso racional está percebendo o que a gente está vivendo. O nosso racional sabe tudo. Né? Tem uns que faz cara de sabe tudo aí, alguém? Fez, Rodrigo? Cara de sabe tudo? É? Então, o nosso racional sabe o que está acontecendo, mas o nosso emocional, que é ligado ao nosso inconsciente, na maioria das vezes não sabe o que está acontecendo. E a gente vai trazendo dificuldades para a nossa vida, não sabendo que o nosso emocional está reagindo a coisas que a gente não fechou ciclos. Isso pode ser relacionamento amoroso, isso pode ser trabalho. Quanta gente que tem trabalho e fica ligado no trabalho anterior? Já fizeram isso ou só eu? Fica ligado no trabalho anterior. E se não fechar o ciclo, se não parar um pouquinho para meditar, eu preciso fechar os ciclos aqui dentro, a gente vai acumulando coisas. Sabe quando a gente está indo para uma viagem, pega uma mala e pega outra mala e pega mais uma mala e pega outra mala e depois acumula tudo e às vezes nem lava a roupa direito. E já fizeram isso, não lavar a roupa direito? Eu já fiz. Vocês não sabem que eu fui trocando de cidade e lava as roupas, não lava outras, e depois mistura tudo. E isso, imagina o sentimento dessa bagunça. Então a gente precisa parar um pouquinho. O que eu preciso de fechar de ciclos? O ano de 2024 passou. E alguns só comemoraram a chegada do novo ano, só comemoraram o verão, só comemoraram o carnaval. E quem parou um pouquinho para soltar 2024? As suas facilidades, as suas dificuldades de 2024. Tem gente que fala até hoje nas enchentes, as enchentes foram fortes, né? Foi bem forte aquele período ali. E tem gente que fala até hoje com dor naquelas enchentes, porque passou coisas pesadas, compreendo isso, né? Mas como é que a gente vai se abrir para o novo se a gente ficar carregando essa dor de algo que já passou? Teve gente que passou situações com familiares em outros anos mais atrás, que fica até hoje quando pensa naquele familiar ainda quer esganar. Não tem? Alguém quer esganar familiar aí? Não tem mais que esganar familiar. Solta, né? Porque sempre que a gente vai nesse acúmulo, a gente só vai se machucando. A gente só se debate com coisas que nem existem mais. A enchente, por exemplo, foi real, machucou um monte de gente ficou sem casa, isso foi dolorido para um estado inteiro, concordamos? Mas não existe mais. Para a gente renovar, para a gente reconstruir, para a gente ir para frente, não é repetindo essa dor que a gente vai conseguir fazer isso. É fazendo o aprendizado, trazendo a maturidade e vamos lá. Vamos para frente. Vamos olhar o que precisa ser feito agora. Quando a gente fica na dor, se machucando, o nosso emocional está achando que aquilo está ocorrendo de novo. Não só da enchente, mas dos relacionamentos que nos machucaram. Alguém já se machucou em relacionamento aí ou só eu? Só eu e ela, sempre eu e ela. Tem mais gente. Né? Mas quantas vezes o nosso emocional está achando que a gente está passando aquilo de novo? Alguém já tomou gol? Só eu. Também, mas passou tudo, vem morar aqui, desse lado. É? E né? Quando eu sinto aquela dorzinha, aquele filho da puta também. Não posso falar palavrão, eu já falei. Daqui a pouco o Cleiton e o César me xingam. E aí eles, do cantinho ali, eles chamam atenção. Aquele desgraçado me botou uma guampa naquela época, não sei o que. Se dá aquela dorzinha, o seu emocional acha que você está passando aquilo de novo. E a gente precisa fechar esses ciclos, porque senão a gente vai acumular para o próximo relacionamento. Um emprego que foi difícil, as coisas aconteceram de um jeito... O término do emprego foi uma coisa que foi muito turbulenta. Não adianta a gente ir para o próximo emprego com medo. Quantas vezes a gente carrega isso? E chega um momento em que a gente pode conversar com os nossos orixás, com o Nanã. Para um pouco. Nanã, minha mãe, nesse momento me auxilia a fechar os ciclos. Hoje é uma sessão de fechar ciclos. Quem está disposto a fechar ciclo, já se posiciona assim para a nossa meditação, já se posiciona assim para quando for ali receber o passe.
Já se posiciona assim, eu quero fechar ciclos. Quem não quer fechar ciclo, quer manter mais um pouquinho, fica firme, né? Às vezes a gente tem que doer um pouquinho mais para decidir soltar. A gente se coloca em muitas ilusões, né? A gente tem essa tendência de se colocar em ilusões às vezes. Essa necessidade de fazer com que aquela coisa ruim que nos ocorreu se transforme em boa. Mas a coisa já passou, não tem como ser boa se já foi. A coisa já passou. Se a gente aceita, grande ponto para a gente conseguir conversar com o Nanã, aceite que o que aconteceu, aconteceu do jeito que aconteceu. Não tenta fazer diferente. A gente tenta fazer diferente uma coisa que já ocorreu. E aí quantas vezes a gente volta na situação, no pensamento, quantas vezes a gente volta na situação, no sentimento, quantas vezes a gente volta lá na própria pessoa, porque a gente quer diferente. Todos nós queremos diferente. Isso aí é um fruto da positividade, aquele otimismo que colocam para tudo que é lado, sabe? Ah, não é para ser positivo, Luciano? Tem a forma de ser positivo. Sabiam disso? Tem formato de ser positivo. Se a gente levanta de manhã e bota na cabeça, o meu dia vai ser maravilhoso, você vai se ferrar. Por quê? Porque a vida é isso aqui, ó, é altos e baixos. Levanta de manhã, faz a sua meditação, se prepara para o dia. Eu estou me preparando para o meu dia. Aconteça o que acontecer, eu vou me manter firme, eu vou lidar com as situações. Mas se eu boto na cabecinha de manhã cedo que vai ter tudo maravilhoso, a primeiro empecilho, a primeira coisa que acontecer lá no meio do dia, já é uma decepção. E a gente no outro dia faz de novo a meditação, para ser tudo bom, e aí não é tão bom, e a gente faz de novo, e de novo, e de novo, e a gente vai acumulando o quê? Decepções. Entendem? Espero que todos nós entendamos em algum momento da nossa história que a gente precisa, quando terminar ciclos, encerrar. Seguir em frente. Mas a gente também tem outra mania, né? De ser salvador do mundo e ser boazinho e bonzinho. A gente tem mania de querer ser bonzinho. Eu quero sair dos ciclos, seja amoroso, seja trabalho, seja o que for. Eu quero sair dos ciclos bem visto. E quando a gente quer ser bem visto, a gente tenta dar jeitinho para tudo que é lado. Já viram isso? Jeitinho para tudo que é lado, eu vou ajeitar aqui. Não, mas é para que não fale mal de mim, para que não sei o que. Vamos botar uma coisa na cabeça. Ó, bem na hora que vocês chegarem, nós vamos botar uma coisa na cabeça. Prepara. Vamos botar uma coisa na cabeça. As pessoas falam mal. As pessoas que estão saindo dos ciclos, muitas vezes não sabem como sair dos ciclos e vão falar mal de você, mesmo que você seja a pessoa mais boazinha do mundo. Vão falar mal de você se você for amazinho, mazinho. Vão falar mal de você se você for justo ou se você for injusto. As pessoas têm essa tendência nos finais dos ciclos arranjar um formato. Tem mais cadeira aí no meio, gente. As pessoas têm tendências, principalmente quando não tem inteligência emocional, de tentar fechar o ciclo de alguma forma. Então, para alguns, fechar o ciclo é na base da briga. Quem é que já fechou na base da briga? Para outros é sorrindo aqui e falando mal nas costas. E para outros é do melhor jeito. O melhor jeito é o quê? Terminou? Terminou. Vai em frente, eu vou em frente. Terminou? Tá, então vai lá, vou aqui. Deixamos assim, tá tudo certo. Mas é tão mais difícil isso. A gente é tão acostumado a brigar, né? A gente quer um tumulto. A gente quer mostrar que a gente tá certo. É o nosso ego ainda querendo mostrar, eu tô certo nessa separação. Eu tô certo nesse fim de ciclo. Eu tô certo ao sair desse trabalho. Eu quero mostrar que eu tô certo. É o nosso ego. E o nosso ego é a nossa personalidade hoje em dia. É uma criança o nosso ego. Olha chovendo, que bom. O ego é uma criança. Ah, mas Lu, eu tenho 89 anos. Ainda é uma criança o seu ego. Se comparar com o Espírito Eterno, que é eterno, que tem há muitos séculos, faz a comparação 89 contra a Eterno. O que dá? Uma criança. Né? Somos todos crianças. E a gente tem que ir se educando conforme a vida vai acontecendo. Conforme as coisas vão passando, a gente vai educando aqui dentro. Puxa, essa situação doeu, vou tentar fazer diferente na próxima vez. Essa situação foi boa, vou tentar não me apegar também para ficar buscando só ela. Vou tentar fluir na vida. A gente quer fluidez, a gente quer
quer uma vida boa, a gente quer coisas boas, então a gente tem que aprender a ir soltando as coisas, até as boas. Vai fluindo, vai indo, vai aprendendo. O que eu aprendi? O que eu não aprendi? Nanã, minha mãe, me ajuda hoje. Preto velho me ajuda, preta velha me ajuda. Para que eu consiga deixar as coisas irem, para que eu abra lugar para o novo. Quantas vezes a gente tem dificuldade de abrir lugar para o novo? Vou contar um segredo só para nós e para a internet toda. Tá? O segredo é o seguinte: a gente muitas vezes não sabe receber o bom. Pensa num planeta que teve guerra. A maior parte do tempo da história que a gente conhece teve muita guerra. E a gente pensando em encarnações, uns estavam lá nessas guerras. Eu estava. Quem estava mais lá comigo? Lá estava. Né? A gente estava nas guerras, a gente estava nos acontecimentos difíceis do passado. A gente passou até lá. Quem é que já tirou pedra na cruz lá? Agora ninguém levanta a mão, né? A gente não sabe nem o que a gente passou, mas a gente passou muita coisa. É só olhar a história do planeta que nós passamos por muitas guerras. Então, hoje em dia que a gente está aprendendo a amar e aprendendo a receber amor. Quantas vezes a gente está recebendo alguma coisa boa e a gente não sabe o que fazer com aquilo? O que eu faço com isso? Como assim tu é muito meu amigo? Como assim tu é uma pessoa incrível e disse que é meu amigo? Eu já passei por isso lá atrás. Como assim tu me ama? Quê? Porque nem a gente se ama muitas vezes, né? A gente não aprendeu nem como é que se ama. E aí quando a gente não consegue se amar, como é que a gente vai receber o amor do outro? A gente vai querer provas de amor, a gente vai querer provas de amizade, a gente vai querer ter ciúme, a gente vai querer monitorar a pessoa, a gente vai querer até que o amigo, quem é muito ciumento, tem ciúme até de amigo, né? Falei de ciúme na outra palestra, veio de novo. Quem é que é ciumento aí no meio que vem naquela palestra que está de novo aí no campo? Mas o ciúme não é o mais importante, o importante é a gente parar. Puxa, eu estou reativo a alguém, eu estou reativo a uma pessoa. Se eu estou reativo, se eu estou brigando, se eu estou tumultuando em relação a essa pessoa, o que tem de responsabilidade minha aqui dentro em relação a isso? Que responsabilidade que eu tenho com isso? De parar um pouquinho, opa, às vezes a pessoa só está sendo ela e ela não consegue ser diferente. E a gente fica cobrando, e a gente fica tentando que seja diferente, ou a gente está tentando afastar as pessoas. Para um pouquinho, vamos para Oxum, né? Saímos de Nanã, maturidade, e vamos para Oxum, a Senhora do Amor. Tem gente que diz que Oxum junta as pessoas. Aí na Umbanda, sabia? Vou fazer um trabalho para Oxum, para tu juntar com ele. Apaga tudo isso. Tem uma figura de Oxum que ela está olhando para o espelho, assim. Aí alguém já disse uma vez, porque ela é vaidosa. Oxum, que é a Senhora do Amor, está olhando para o espelho, dizendo o quê? Se olhe, meu filho. Olhe para você. Reconheça como você é. Ela está olhando para o espelho para mandar nós olharmos para o espelho. E ali a gente reconhecer primeiro como a gente é. Tirar culpas, cobranças, brigas, tumultos. E começar a amar tudo que a gente é. Seja treva e seja luz. Senão a gente vai... Agora que a gente está na nova era, a tal nova era chegou, né? Sabe a tal nova era que o pessoal fala? Chegou. E aí tem uma galera que acha que é só ser santinho na nova era. Como santinho se a gente tem uns troços guardados aqui dentro? Né? Eu já fiz isso, foi uns 15 anos atrás. Só santinho. Não, nós somos trevas e luz. Trevas não significa o mal, trevas é tudo aquilo que a gente não enxerga. Pensa comigo, se nós apagar as luzes aqui tudo agora, ficar um breu, a gente vai enxergar muito menos. Isso é a treva. Tem uma pessoa muito legal aqui desse lado, tem uma pessoa aqui muito legal, tem pessoa legal aqui, tem um monte de gente legal. Mas se eu estou no escuro, eu enxergo essas pessoas legais? Eu só sei que elas estão por ali. Mas eu não quero ver, vai que tem uma pessoa que não é legal ali no meio. E isso a gente faz com os nossos sentimentos. A gente tem tendência a não querer olhar os sentimentos que a gente não conhece aqui dentro de nós, porque a gente tem medo do que vai enxergar. Mas e se a gente acender a luz e tiver esse monte de gente legal aí?
E se a gente acender a luz aqui dentro e perceber que de repente aquelas coisas tão condenáveis por nós mesmos não são assim tão horríveis? E se a gente perceber que a gente tem coisa boa também ali dentro, naquele escuro que a gente não queria olhar? Você conhece as suas qualidades? Pergunto eu. Porque se a gente não conhece as nossas qualidades, a gente também não vai conhecer direitinho aquilo que a gente tem que arrumar em nós. E para arrumar não é a religião que diz isso. Vou repetir essa frase. Quer que eu repita essa frase? Não dorme, fica acordado. O bocejar, só abrindo um parênteses, o bocejar é normal, tá? Quando a gente está num trabalho de limpeza. Então é normal, eu só estou brincando de não dorme, mas o bocejar é normal. Às vezes a gente tem vontade de bocejar porque está limpando alguma coisa, está indo, tudo certo. Aí eu brinquei com ela. Mas, quando a gente consegue olhar as coisas como elas são, quando a gente consegue olhar as situações como elas são, a gente consegue resolver essas situações dentro de nós, esses sentimentos. As religiões, por muito tempo, se posicionaram de uma forma a dizer o que era certo e era errado. Eu até acho que era necessário na época. Sabe? Numa época atrás, onde tudo era abaixo de pau, era meio necessário ter 10 mandamentos. Pensa comigo, se tinha aquela tábua de 10 mandamentos, significa que aquilo lá era normal, né? Não roubar, então a galera estava roubando toda a vida. Não matar, era só arrancar a cabeça e pronto. Seria até mais fácil, né? A gente se irritou com alguém, arranca a cabeça e deu, resolve. E devia ser fácil na época. Mas depois dá um acúmulo de karma que a gente está até hoje tentando resolver esse troço. Até hoje a gente está limpando esses karma tudo. Né? Mas se a gente olhar para os 10 mandamentos, se precisava falar, é que nem ir no banheiro, né? Um dia nós vamos botar a placa ali, não mije no chão. É óbvio que não dá para mijar no chão, mas botaram a placa, eu já vi em alguns lugares uma placa assim, significa que alguém mijou no chão, né? E os mandamentos é isso, se tem aquela placa de mandamentos lá dizendo aquele monte de coisa, significa o quê? Que era normal aquele negócio todo. Hoje em dia a gente já sabe qual é o bom caminho para nós mesmos. As religiões têm a função só de nos auxiliar a limpar as coisas que a gente não está vendo, a organizar a nossa estrada, a trazer uma consciência maior, para que você mesmo ache as suas respostas. Mudou o papel da religião. Antigamente o papel da religião é, olha, é só por aqui, é só por ali, não faça isso, não faça aquilo. Hoje não. Principalmente aqui no universalismo. Vocês vieram no dia da Umbanda, mas aqui é uma casa universalista, né? Que acredita, primeiro, que todo ser tem capacidades maravilhosas. Todo ser, todo mundo que está aí tem capacidades maravilhosas. Às vezes não viu e às vezes não quer mostrar. Está mostrando só o pior. Mas acontece, faz parte da evolução, né? Todas as religiões são religiões boas. Quem estraga as religiões? O ser humano que se mete lá. Mas todas as religiões têm uma função no planeta. Se a gente souber entrar nos templos, seja lá qual for a religião, e a gente dobrar o joelhinho, a gente vai sentir a espiritualidade lá naquele local. Vai no espiritismo de Allan Kardec ali, maravilhoso, incrível. Vai nos gospel ali, maravilhoso, incrível. Vem aqui na Umbanda, maravilhoso, incrível. Tudo muito maravilhoso. Se a gente está com o coração aberto. Mas se a gente fica apontando para as pessoas e olhando como é que é aquela pessoa, a gente vai achar defeito na religião. E não é a religião que tem defeito. Deus mandou todas as religiões de uma forma amorosa. Eu acho muito amor de Deus. Não sei vocês, mas eu acho muito amor de Deus quando Ele olhou para um planeta inteiro cheio de gente e viu que cada grupo era diferente um do outro e mandou várias religiões. Cada um se adapta aí do jeito que der, né? Vai, se adapta aonde você se adaptar, aonde você se sentir bem, aonde você se sentir que tem luz, abraça. Esse é o caminho. Essa energia que você chama de Deus, que você chama de deusa, você chama de grande espírito, o que você quiser chamar, essa energia incrível, que é muito amor, nos acolheu com diversas religiões. Se a gente consegue deixar o preconceito de lado, né, e ir lá conhecer cada um dos caminhos, fica tudo mais fácil, e às vezes, e muitas vezes, a gente vai descobrir um pouquinho
do nosso melhor aqui dentro, do nosso bem, e não aquela coisa ilusória de santidade que foi criada. Vou dar uma notícia que de repente as pessoas não sabem. Querem uma notícia? Uma notícia que às vezes as pessoas não sabem. Quem está encarnado, quem está no corpo físico, encarnado, não é santo. Eu não sou santo. Você que está aí sentado não é santo. Esse pessoal aqui não é santo. Faz cara de santo aí. Ele não consegue fazer. Ninguém é santo. Só que a gente ainda tem uma tendência do passado a santificar as pessoas que estão à frente dos trabalhos. Às vezes tem gente que me chama de mestre. O que eu faço? Qual é o meu caminho? Eu digo, primeiro fala um palavrão, pelo amor do céu. Aí eu falo alguma coisa também, um palavrão, para ver se a pessoa, opa, volta aqui, que é tudo ser humano. Todos nós somos seres humanos. Alguns vão estar na frente de um trabalho, outros vão estar como médiuns, outros vão estar sentados aí, e de vez em quando vão estar para cá também, mas é tudo ser humano. Tira essa coisa de que alguém é santo. Não tem. Todos nós temos as nossas dificuldades. Tem gente aí que tem é bem magrinho, não tem gente bem magrinha aí no meio? Tem gente bem magrinha. Olha aí, ó, levantou o magrinho para se exibir. Não fala mais comigo. Tem gente que é bem magrinho, ou seja, resolveu algumas questões em relação à alimentação. Tem outras pessoas que não. Eu, por exemplo. E está tudo certo. Só que eu estou fazendo um comparativo de gordura ou não gordura, mas se a gente olhar para as santidades e tudo que é coisa, quando alguém fizer assim para você, ai meu irmãozinho, não sei o que, a pessoa está tentando chegar lá, mas ela tem um monte de coisa aqui dentro. Os magrinhos e os gordinhos têm um monte de coisa aqui dentro. A pessoa tem um monte de coisa aqui dentro. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não fique se decepcionando e perdendo lugares maravilhosos. Às vezes tem lugares maravilhosos que a gente vai e a gente sai daqueles lugares por causa do líder. Aqui deve ter gente que saiu por causa minha, deve ter gente que saiu por causa da Dona Rosa, quando a Dona Rosa estava de líder aqui. Teve gente, que saiu. Mas por quê? Porque a pessoa santificou. A Dona Rosa nunca tentou se mostrar santa, eu nunca tento me mostrar santo, está tudo certo. Mas a pessoa e a gente tem essa tendência também, a olhar alguém que a gente admira e achar que aquela pessoa, botar num pedestal e achar que aquela pessoa é a perfeita. Teremos problemas. Ninguém é perfeito. E quando a gente consegue entender que ninguém é perfeito, fica tudo perfeito. Quer que eu fale essa frase de novo? Quando a gente consegue entender que ninguém é perfeito, fica tudo perfeito para nós. Por quê? Porque aí eu não vou me decepcionar mais, que eu não botei mais expectativa em cima de alguém. Isso eu não estou falando só de religião, estou falando da vida lá fora também. Na nossa família, quantos de nós, muitas vezes, carregamos dores em relação aos nossos pais, porque a gente colocou eles num pedestal. Pensa comigo. Quando a gente nasceu, quem é que nos alimentava? Mamãe nos alimentava, no seio. Não era assim? Ou dava mamar, ou a vovó cuidava. Quem nos alimentava quando a gente era bem pequenininho, quem nos cuidava quando a gente era bem pequenininho, o nosso sentimento é de que aquela pessoa ali é Deus. Ou deusa. Porque aquela pessoa está nos dando o sustento da vida. É o sentimento que o bebê tem. O bebê não tem o raciocínio, tem religião, tem Deus, tem umbanda, tem gospel, tem não sei o quê. O bebê não tem esse raciocínio. O bebê tem me entreguei para chegar no planeta e alguém está me conduzindo em sustento, primeiro, de comida, Alguém está me conduzindo para que eu esteja naquele local. Então a gente endeusa, a gente tem tendência a endeusar aquelas pessoas. Depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho, os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, tem gente que foi criada pela avó, pelo avô, tem gente que foi criada por uma tia, Cada um foi criado por alguém. Mas aquelas pessoas, quando a gente começa a crescer um pouquinho, a gente tem tendência, principalmente lá na adolescência, a enxergar os defeitos dessas pessoas. Como assim? A minha mãe não é perfeita.
Como assim o meu pai não é perfeito? Se o nosso sentimento era de perfeição daqueles seres que nos tratavam muito bem em termos de nos dar comida, aqueles seres que nos alimentavam, como assim não são perfeitos? Como assim a minha avó não é perfeita? E aí a gente começa a ter dúvidas. Por quê? Porque nós, na nossa infantilidade normal, a nossa imaturidade, a gente endeusou e colocou num pedestal essas pessoas. Por isso que muitas vezes, quando a gente fica adolescente ou um pouquinho maior, a gente endemonia essas mesmas pessoas. Se você não endemoniou seu pai e sua mãe, que bom, você conseguiu ir bem, né? Se não endemoniou quem lhe criou, que bom, tá ótimo. Mas muita gente faz isso. Como está lá no pedestal, precisa botar a pessoa lá embaixo, porque pegou os defeitos da pessoa, que é o meio do caminho, e esqueceu de uma coisa, que são seres humanos. O seu racional sabe que seu pai e sua mãe são seres humanos, mas a sua cobrança em cima desse pai e dessa mãe tem um peso maior do que a cobrança que você faz em cima de uma amiga ou de um amigo. Já perceberam? Nunca se perguntaram por que acontece isso? Tem gente que cobra amiga, mãe, pai, todo mundo, aí está a síndrome do cobrador. Né? Tem que arranjar um ônibus. Mas a grande maioria das pessoas, às vezes, pegam... A geração nova não está acontecendo tanto. Geração nova é 2000 para cá, não está acontecendo tanto isso. Mas a geração anterior a isso fez muito disso. De se decepcionar com pai e mãe porque não humanizaram o pai e a mãe. Não colocaram eles como humanos. Eu entendo os erros do meu amigo, eu entendo os erros do meu tio, eu entendo os erros da minha amiga, entendo os erros dessas pessoas. Mas aquelas pessoas que eu botei lá no pedestal, elas não podem errar nunca. Isso tudo eu estou traduzindo racionalmente. O que muitas vezes está no nosso sentimento que a gente não percebeu. Estou explicando direito esse troço aí? Sim? Então, o convite hoje também, junto com esse fechar ciclos, é para um pouquinho e como é que eu posso transformar as pessoas que eu amo em seres humanos dentro das minhas emoções? Se você quiser. E seria o ideal. A gente começar a olhar para as pessoas que a gente gosta e transformar em seres humanos para não cobrar a perfeição deles. A gente é incrível, né? A gente cobra a perfeição sem a gente ser perfeito. Então, perdão. Perdão não é se rebaixar. Humildade não é se rebaixar. Mas entender que muitas vezes a pessoa fez o que podia, do jeito que dava. Só. Era o jeito que dava. E o convite é esse hoje. Puxa, vamos humanizar todo mundo? Vamos humanizar aquelas pessoas que são importantes? Se você tem muito ódio por alguém, essa pessoa é importante para você. A pessoa que não é importante para nós, a gente neutraliza. Não faz diferença nenhuma. Passou alguém aqui caminhando agora, fez diferença para você? Não fez, porque você não conhece. Mas aquela pessoa que você tem ódio, aquela pessoa que você se magoa, aquela pessoa que você pensa frequentemente que deveria ser assim ou assado, aquela pessoa é importante para você. Se a gente não aceita isso, a gente não fecha o ciclo de ódio. A gente não fecha o ciclo de cobrança. A gente continua sempre colocando as pessoas nessa busca. Ah, porque a fulana fez tal coisa para mim antigamente. Mas você nem sabe se a fulana já cresceu, já mudou, quanto tempo já passou. De repente a fulana já está até diferente. Até a fulana, depois que fez alguma coisa para você, até se deu conta que, puxa, fiz alguma bobagem. A gente não sabe. Quem sabe está na hora de ir lá na fulana ou no fulano, ou quem você sentiu aí, enquanto eu estou falando, ir lá e dizer, vamos conversar sobre a situação? Abertamente. Na hora essa pessoa vai mostrar se ela está pronta para isso ou não. Se a pessoa já vem com justificativo, já vem me cobrando, já vem não sei o que, ela não está pronta ainda, só vira as costas e vai embora. Mas a quantidade de gente que você vai se surpreender que a pessoa também estava esperando esse passo é enorme. Esse passo de conversar. As pessoas têm vergonha de conversar, principalmente quando a briga foi egóica. Dois egos brigando. Onde os dois falam ao mesmo tempo e ninguém se entende. Né? Quando foi egóica e a pessoa acalmou e percebeu se a pessoa... Aquela pessoa que você achava que era muito legal e de repente não é mais, ela ainda tem a parte legal lá dentro. Se essa parte legal está ativa, quem sabe a gente consegue conversar com a pessoa, a gente não sabe. Né?
Então o convite fica para, poxa, vamos conversar, vamos... Ah, mas e se ela me tratar mal? Não tem problema. Quem é que está treinando aqui a melhora do seu interior? Somos nós, estamos aqui ouvindo. Não deu? Vira as costas, vai em frente. Não adianta brigar de novo, se não é 2-0 de novo brigando, né? Tenta daqui a 10 anos de novo, tenta na outra encarnação, vai tentando. Mas você sabe do que eu estou falando, você que está aí sentadinho sabe do que eu estou falando, sabe da importância que você dá para algumas pessoas, sabe das dores que você sentiu, sabe das dificuldades que já teve na vida, sabe de tudo que você já viveu. Só você para saber que caminho tomar para organizar tudo isso e não ficar remoendo coisa dolorida. Fechar ciclos mesmo. Parar de remoer, né? Ou parar de excluir sentimentos, mesmo eles estando ali. A gente sabe que o sentimento está ali, mas a gente quer excluir. Não, os sentimentos não foram feitos para excluir, foram feitos para serem trabalhados, entendidos e melhorados. E a gente consegue. Todo mundo consegue, é só querer. De alguma forma. Deixa de ser boazinho e bonzinho, seja reto e justo. Consegue? Tenta. Se não consegue, tenta. Não fica baixando a cabeça para quem está com a cabeça muito alta. Sabe como é que é? Eu estou com a cabeça muito alta aqui, aí ela baixa a cabeça, ela fica menor ainda, porque ela já está sentada. Né? Então é cuidar isso. É reto é aqui. Se a pessoa estiver na mesma retidão, a gente vai se entender. Se a pessoa ainda tiver, só vira as costas e vamos lá. Só isso. Não tenta ajeitar tudo, tenta ajeitar o que já está pronto para ser ajeitado. Ajeita aquilo que são dois lados tentando, não um só. Senão a gente vai baixar a cabeça demais. Tá bom, meus amores? Fez sentido para vocês essa coisa toda? Espero que sim. Tentar o máximo de silêncio enquanto a gente estiver nos trabalhos aqui. A gente vai abrir a nossa Umbanda, depois vai ser chamado pelas fichas. E foi um prazer enorme estar com vocês. Que bom que tá cheio, a gente está precisando de mais espaço, mais cadeira. Eu falei que depois do carnaval era isso. Obrigado, gente.